Nós vamos trabalhar uma temática hoje bem interessante, que ela fala sobre o medo. Quais são os nossos medos? Qual é o seu medo? De que você tem medo? É algo interessante porque o medo, como uma emoção humana, universal, todos nós temos medo, ele desempenha um papel significativo na nossa vida. Por exemplo, nós não colocamos o dedo na tomada porque nós temos a real certeza que vamos levar um choque. E esse medo faz com que nós não venhamos a colocar o dedo na tomada. Assim também, como nós, por vezes, não atravessamos a rua sem olhar para a esquerda e para a direita. Por quê? Porque temos um risco muito grande de sermos atropelados. Algumas mudanças que ocorrem nas nossas vidas, ela também gera medo, incerteza, insegurança. Nós, por vezes, temos medo do que pode acontecer. E eu sempre afirmo que tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive nada. Tudo pode acontecer, inclusive nada. E aí, esse medo, por vezes, faz com que nós tenhamos algumas decisões, por vezes, assertivas. Assertivas não no intuito de ser certa, mas no intuito de objetividade. Nós temos algumas decisões que elas são objetivas, elas são diretas. Porém, por vezes elas são incorretas. Mas por vezes também são corretas. Assim como nós, na história bíblica, nós também encontramos alguns personagens que tomaram algumas decisões baseadas no medo. E por essas decisões estarem baseadas no medo, vieram a afetar diretamente as suas vidas. Então hoje nós vamos andar um pouco pela Bíblia e nós vamos ver algumas pessoas que tomaram algumas decisões baseadas no medo, por conta do medo, ou não tomaram algumas decisões que deveriam ser tomadas. E por isso a sua vida sofreu alguns danos. Antes de iniciarmos, feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse privilégio de podermos estar como o teu corpo, a tua igreja, te adorando, te bendizendo, ouvindo o teu santo nome, Pai. Através dos louvores que já foram entoados, através das leituras que já foram feitas, e agora, Pai, através da tua palavra. Obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. E o Senhor continue derramando bênçãos sem medidas sobre cada um dos teus filhos, Pai. Tem misericórdia daquele que não pôde vir por algum motivo ou outro, Pai. Tem misericórdia daqueles que estão enfermos, Pai. Jovens e adolescentes que talvez nesse momento estão passando por uma mesa de cirurgia, Pai. Tem misericórdia deles. Tem misericórdia de cada um que está ali também acompanhando, Pai, aquelas pessoas. Ajuda as equipes médicas que estão espalhadas por todo o globo terra, atuando, Pai. Ajuda também aqueles que estão em casa com alguma enfermidade, Pai, seja ela emocional ou seja ela física. Que o Senhor esteja com o teu Santo Espírito cuidando de cada um dos teus filhos, Pai. E muito obrigado, mais uma vez, por estarmos aqui. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus.
Amém. Queridos, o nosso primeiro personagem, ele foi alguém que tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para andar bem. Mas algumas atitudes fizeram com que ele não prosseguisse firme na sua trajetória. Esse personagem é Adão. Adão, após desobedecer a Deus e comer o fruto ao qual Deus ele tinha dito que não poderia se comer, Adão se escondeu de Deus. Ele se escondeu de Deus porque ele teve medo. Ele disse: Deus, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Gênesis 3, capítulo 10. Queridos, esse medo levou ao reconhecimento da própria desobediência e a consequência de pecado. O medo faz com que, por vezes, nessa condição, nós tenhamos vergonha de Deus. E essa vergonha faz com que a gente se desprenda do nosso Senhor. Que nós venhamos a nos distanciar. Por vezes esquecemos que Deus é um Deus que perdoa. Deus é um Deus que ama. Deus é um Deus que cuida, que protege, que está perto. Mas por vezes a nossa visão de Deus, ela está tão deturpada, porque infelizmente nós ameaçamos por vezes as pessoas utilizando Deus. Se uma criança ela desobedece, você olha para ela e diz: olhe, cuidado, Deus vai lhe castigar. Você precisa obedecer, porque senão Deus ele vai punir você. E nós crescemos tendo medo de Deus, tendo medo de fazer algo errado, e esse Deus carrasco, tirano, opressor, venha a nos obliterar, a nos destruir, a fazer algo que venha causar algum dano para nós. E aí o que nós fazemos? Nós nos afastamos. Mas aí você diz: mas a pessoa consegue se afastar de Deus? Entenda que a visão deturpada, ela não é só da figura de Deus, mas onde Deus habita. E para algumas pessoas, Deus habita onde? Deus habita onde? Não, para algumas pessoas, Deus habita onde? Ele habita aqui. Entendemos que isso aqui é casa de Deus. Isso aqui nunca foi casa de Deus. Isso aqui nunca será a casa de Deus. Isso aqui são 4 paredes, onde o corpo de Cristo se reúne como igreja habitada pelo Santo Espírito dentro de cada um de vocês. Mas aqui não é a casa de Deus. E infelizmente, por não entender desta forma, por não entender que a palavra ela mesma afirma, ou eu estou equivocado, ou talvez eu li a Bíblia errada. Porque a palavra diz que Deus, ele não habita em templos feitos pela mão de homens. Mas mesmo assim, ainda assim, essa situação como sacro, como santa, como perfeita, como algo que está ali e a presença de Deus habita. E por isso, para que eu não seja punido por Deus, eu não habito na casa dele. Porque por vezes você chama alguém para vir para a igreja, você convida ela para estar aqui, você talvez, algumas pessoas dizem assim: mas vamos e tal, para você caminhar com Deus, e a pessoa diz: não, eu não estou pronto. Alguém já ouviu isso? E aí ele diz: eu não estou pronto, e completa com uma célere frase: para ficar com um pé dentro e um pé fora, eu prefiro não estar. Porque a pessoa imagina que estar aqui é não ter pecados. A pessoa imagina que se ela está em pecado, ela não pode habitar a casa de Deus. E isso faz com que esse medo que ela tenha, ou que ela tem, afaste-a do Deus verdadeiro. Afaste-a daquele Deus que está pronto para perdoar. Afaste-a daquele Deus que está olhando para o chão, desenhando alguma coisa. E ele olha assim e diz: se vocês que estão aqui não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E ele continua a escrever. E o texto diz que um por um iam saindo as pessoas.
ficando apenas Jesus e a mulher. E ele olha para cima e diz: minha jovem, onde é que estão os teus acusadores? Depois ele diz: eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Queridos, o medo faz com que crie-se um abismo entre nós e Deus, entendendo que Ele é um ser todo-poderoso, que está no alto sublime trono, com um raio pronto para fulminar aqueles que estão em pecado. Esse é um Deus mitológico do panteão grego chamado Zeus. Ele sim, na mitologia, estava lá para punir aqueles que o desobedecessem. Mas o nosso Senhor, no Salmo 86, no versículo 5, diz o seguinte: o Senhor é bondoso, cheio de amor, sempre pronto para perdoar e sempre ajuda aqueles que o procuram. Queridos, não deixe que o medo lhe afaste de Deus. Não deixe que o medo lhe distancie de Deus. Não imagine que estar aqui é estar em um ambiente santo, que não é. Aqui só tem pessoas pecadoras, a começar de mim. Pessoas que, se não fosse o Espírito Santo de Deus, estavam fadadas ao sofrimento e ao tormento eterno. Não existe um bom que agrade a Deus. Então isso faz com que nós venhamos a procurar o perdão de Deus. Quando nós erramos, nós reconhecemos o nosso pecado e chegamos próximo a Deus e dizemos: Pai, eu pequei, me perdoa. Assim como Davi, quando tinha os seus problemas, ele dizia: foi eu que errei, mas eu estou aqui, me perdoa, cuida de mim. Nada vai separar você do amor, do perdão, do cuidado desse Deus. Esse Deus que habita através do Espírito Santo dentro de você, não nessas paredes, dentro de cada um de vocês. Quando nós avançamos um pouco, nós vamos ver um segundo personagem chamado Abraão. Abraão, no texto de Gênesis 12, do versículo 1 ao 13, nós vamos ver uma cena bem interessante, porque Abraão, com medo de ser morto no Egito, por causa da beleza da sua esposa Sara, eu tenho certeza que Sara era muito bela, assim como a minha esposa Eliane, só que Eliane ainda é muito mais bela que ela. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza absoluta. Abraão, ele pediu para que Sara dissesse que ela era sua irmã. Esse medo fez com que ele mentisse, trazendo sobre si grandes complicações. É interessante, porque o medo faz com que, por vezes, nós não venhamos a confiar nas promessas de Deus. O medo faz com que, por vezes, nós não venhamos a ter a certeza daquilo que Deus tem falado conosco. Como assim, pastor? No mesmo texto, no capítulo 12, no versículo 3, Deus, ele tinha falado a Abraão que, através dele, seriam benditas todas as nações da terra. E ele faria dele uma grande nação, uma grande multidão. Como Abraão perderia a sua vida naquele momento? Como Abraão perderia a sua vida sem ter gerado frutos, sem ter deixado uma prole, sem que as nações tivessem sido benditas por ele, pela palavra que Deus transmitiu para ele. Amados, não deixe que o medo afaste você daquilo que Deus tem preparado para ti. Não deixe que o medo distancie você daquilo que Deus preparou para você. Às vezes é o medo da mudança. Às vezes Deus tem preparado algo para nós que vai mexer com a nossa estrutura, que vai mexer com muitos paradigmas, que vai mexer com muitas coisas relacionadas a nós. E nós, por vezes, puxamos o freio de mão, nós travamos a mudança, nós temos medo do que pode acontecer. Queridos, confie nas promessas.
Confie em tudo aquilo que Deus ele tem dito para você. Não deixe que o medo faça você viver por vezes em uma mentira. Por vezes o medo ele nos aprisiona em uma mentira, em uma fantasia, em uma falsa realidade. E essa falsa realidade nos leva a situações difíceis, complicadas. Queridos, quais são os seus medos? Precisamos ter na nossa mente que Deus ele é um Deus pronto a perdoar, como vimos no personagem de Adão. Assim como estamos vendo que Deus é aquele que quando promete, Ele cumpre, mas eu preciso de fato crer, não ter medo, não me frustrar em meio às mudanças, estar aberto àquilo que pode acontecer, inclusive nada. E às vezes nós vivemos com o freio de mão puxado. Não, eu não posso. Não, eu não devo. Não, eu não consigo. Ah, não é assim. Ah, não é dessa forma. Quem disse, meu irmão? Talvez a pessoa que vendia lenha disse isso. A pessoa que inventou o fogão. Ela olhou para ela e disse, não é desse jeito. Não é assim que se faz. Você tem que pegar a lenha e colocar aqui. E o cara disse, não, eu tenho como pegar um gás e colocar aqui. E vai ser assim. E às vezes a mudança, ela trava. Ela faz com que nós tenhamos medo. Através de Abraão, creia, confie naquilo que Deus ele tem projetado, naquilo que Deus ele tem colocado através do seu Espírito, no Espírito de cada um de nós. E viva a verdade. Viva a verdade. Saia da ilusão. Bote o pé no chão. Até aqui está tranquilo, meus queridos? Estão acompanhando? Estamos aí? Então vamos lá. O terceiro personagem é o personagem de Moisés. Moisés é bem interessante porque quando Deus ele chamou Moisés para liderar o povo de Israel para fora do Egito, Moisés teve medo. Moisés se sentiu inadequado. Ele expressou o medo de falhar, medo de não ser acreditado, o medo da sua própria inaptidão em falar. É interessante que milhares de pessoas foram salvas através da vida desse homem. Através da vida de Moisés, o povo que já estava cativo no Egito há mais de 400 anos pôde ser salvo. Através da vida de Moisés, o povo pôde ver milagres acontecendo. O povo teve uma trajetória onde os seus pés não se desgastavam as sandálias, as suas roupas não se rasgavam. De dia tinha lá uma nuvem que não deixava que o sol as castigasse. À noite tinha lá uma coluna de fogo que não permitia que eles congelassem. O alimento vinha dia após dia do mais alto e sublime céu. Tudo isso através da vida de um homem. Você imagina que você pode ser um Moisés na vida de outras pessoas? Você imagina que Deus ele pode lhe usar de uma maneira extraordinária para que você possa abençoar a vida de outros? Assim como Moisés guiou aquele povo no deserto, eu e você, nós podemos guiar vidas saindo de traumas, saindo de depressão, saindo de desilusões. Mas para isso, nós não podemos deixar que o medo nos impeça de abençoar pessoas. Nós não podemos deixar que o medo bloqueie o propósito que Deus tem na sua vida, que é abençoar outras pessoas. Mas eu não consigo. Mas eu não tenho força, mas eu não tenho coragem. Talvez foi isso que Josué falou para Deus. Após a morte de Moisés, ele se sentia inseguro, um jovem para guiar toda aquela nação. E Deus olha para ele no capítulo 1 e no versículo 9 e diz, não foi eu que te mandei? Não foi eu que te mandei?
Então, se foi eu que te mandei, seja forte, seja corajoso. Eu estou contigo onde andares. Amados, isso é muito importante na nossa vida, em saber que Deus está conosco onde nós estivermos. Enquanto nós estamos seguindo o propósito que Ele tem para cada um, Ele está do nosso lado. Ele está conosco. Ele está ali lado a lado, como um professor que tem um aluno que está ali sendo ensinado e o professor está de lado. E o aluno tenta ir por aqui, o professor corrige, não, é dessa forma. E ele tenta ir por ali, o professor corrige, não, é desse jeito. Assim é o nosso Senhor. Mas para isso, esse medo, ele não pode nos bloquear. Esse medo não pode fazer com que nós venhamos a resumir a nossa vida com Deus a este momento clerical, dominical, eclesiástico. E sim, ele vem a fazer que isso venha transpassar aquelas paredes. Esse medo sendo quebrado, eu vou olhar para cada pessoa como um possível discípulo de Cristo. Eu vou olhar para o meu vizinho, não como aquela pessoa que me dá trabalho e liga o som alto e não me deixa dormir. Eu vou olhar para ele e vou dizer, eu vou alcançar esse cara. Eu vou orar para ele de uma maneira tão extraordinária e o Espírito Santo vai tocar no coração dele. Quando esse medo é rompido, nós passamos a enxergar o mundo com outros óculos. E as pessoas deixam de ser apenas meros cidadãos e passam a ser alvos da graça de Deus através da sua vida. Passam a ser alvos do amor de Deus através da minha vida. É para isso e é por isso que o medo, ele precisa ser desbloqueado. O medo, ele precisa ser encarado, enfrentado, porque você não está sozinho. O quarto personagem é um personagem que ele não tem nome. O que antecedeu ele tinha, o nome era Geazi. Mas esse jovem, por uma escolha errada, ele foi acometido pela doença que estava com o rei Naamã, caiu sobre ele. Esse jovem era chamado apenas do ajudante, o ajudante de Eliseu. O ajudante que está lá em 2 Reis, no capítulo 6, em diante. Eliseu, ele tinha irritado o rei da Síria. O rei da Síria estava furioso com Eliseu. O rei da Síria estava muito arretado com Eliseu, porque Eliseu era um X9. Eliseu era um cagueta. O que é que acontecia? Quando o rei colocava no seu coração que ia atacar Israel, Deus revelava a Eliseu aonde o rei ia atacar. Eliseu dizia ao rei de Israel, o rei de Israel se preparava, armava uma crocodilagem, armava ali uma arapuca e Israel vencia. E isso aconteceu várias vezes. Daqui a pouco chegou alguém e disse ao rei, outro cagueta, outro X9, entregou a Eliseu, chegou e disse, olha, tem um profeta que está dando com a língua nos dentes ali. Tudo o que tu vai fazer, ele já diz ao rei. É por isso que está dando errado. Aí o rei disse, tá bom. Agora eu sei. Aí juntou um monte de gente, carro, cavaleiro, faca, espada, o que tivesse. Arrodearam ali a casa de Eliseu. E aquele moço que estava com Eliseu, ele foi tomado por um medo que o fez cegar. Um medo que fez com que ele ficasse cego. Um medo que fez com que ele perdesse, talvez até a memória. Porque caminhando com Eliseu, ele viu o que Deus tinha feito através da vida daquele profeta. Ele tinha acompanhado Eliseu inúmeras vezes, mas naquele momento, o medo, ele o cegou. Queridos,
Por vezes, o Espírito Santo tem colocado na nossa frente a solução de muitos dos nossos problemas. Por vezes, o Espírito Santo ele tem colocado luz, bênçãos, mas os nossos olhos, infelizmente, estão fechados. Fechados talvez pelo medo. Fechado talvez pela insegurança, pela aflição, pela ansiedade. O Salmo 119, no versículo 18, tem uma oração que eu e você precisamos clamar diariamente, para que o medo e a cegueira não tomem conta de nós. O Salmo 119, versículo 18 diz: Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa enxergar as maravilhas da tua lei. Precisamos, por vezes, na nossa trajetória de vida, olhar para Deus e dizer: Senhor, abre os meus olhos, pois eu estou com medo, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não estou conseguindo acompanhar o fluxo do tempo que está causando um alvoroço dentro da minha vida, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro dos meus relacionamentos. Por vezes nós estamos cegos, meus irmãos. Mas creia que Deus ele sempre manda uma ajuda. Uma certa pessoa estava muito enraivada, estava muito irada, e ela pega alguns documentos, junta uma comitiva, monta em um cavalo e sai aspirando ódio, fúria, ira. No meio do caminho, essa pessoa tem um encontro sobrenatural. E esse encontro faz com que algumas revelações fossem feitas na vida dessa pessoa. E após esse encontro, ela fica cega. De quem eu estou falando? Pois é, do apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso. Porém, naquele momento, Deus enviou uma pessoa, um discípulo chamado Ananias, para que pudesse orar por Paulo, e as escamas dos seus olhos viessem a cair. O medo, por vezes, faz com que nós venhamos a cegar, não conseguindo enxergar a solução, a resolução, a conclusão daquilo que estamos passando. Mas Deus ele é maravilhoso, porque Ele afirma que nós precisamos clamar a Ele, para que essas escamas elas venham a cair. Mas assim também como o amor dele é perfeito e é infinito, Ele envia pessoas para te ajudar. Ele envia pessoas para que andem com você, estejam junto de você, para que esse medo ele possa ser vencido. Não deixe que o medo bloqueie a sua vida. Não deixe com que você fique travado dia após dia, semana após semana, meses, anos. Por vezes existem situações na nossa vida que elas estão travadas por muitos e muitos e muitos anos, meses, dias. E por medo, por insegurança, por alguma coisa que nos trava, nós não conseguimos viver aquilo que Deus tem para nós. Quais são os seus medos? E o quinto personagem é o Pedrão. Esse aqui é o Pedrinho. É o Pedrão. O Pedrão, um cara muito autêntico, um cara muito cheio de si, um cara que era bem resolvido. Mas quando Pedro tenta andar sobre as águas para encontrar com o nosso Senhor Jesus, ele começa a ver o vento, ele começa a ver as dificuldades, e ele começa
a afundar. Nessa história, eu não tiro o mérito de Pedro, porque daqueles que ali estavam, foi o único que teve coragem de sair do barco. Já pararam para pensar nisso? Pedro, ele foi o único que teve coragem de sair para encontrar com Cristo. Mas durante essa trajetória, ele começa a afundar. Ele começa a ver os problemas. Ele começa a ver dificuldades. E na nossa vida não é diferente. Por vezes na nossa trajetória tudo está bem, até o momento que a gente começa a ver dificuldade, até o momento onde a gente começa a ver problema, até o momento onde a parede está totalmente ou 99,9% branca e você consegue enxergar o pontinho preto. E a partir daí nada dá certo. O medo, ele te bloqueia. E aí você começa só a olhar as coisas ruins. Você começa só a ter um pensamento pessimista. E aquilo vai fazendo com que venhamos a afundar. E quanto mais a gente foca no problema, mais a gente afunda. Quanto mais a gente foca na dificuldade, mais a gente afunda. Quanto mais a gente só vê coisa ruim, mais a gente afunda. Nada tá bom. Tudo tá ruim. E o Pedrão, ele passou por esse momento. Um pouco mais tarde, por medo de algumas consequências, Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes. Por medo de algumas coisas, por medo do que iam falar, com medo do que iam dizer, com medo do que iam pensar, com medo de alguma coisa. Nós por vezes negamos aquilo que Deus tem colocado dentro dos nossos corações. Tenha medo não. Tem vezes que eu digo que o sangue, ele pode dar na canela, mas eu continuo dentro. O sangue, ele pode estar dando onde for. Sabe quando eu gosto? Eu disse a Elizabeth uma vez, é quando acontece assim, ó, pastor. Mas aí é que o negócio fica bom. Aí é que o cabo fica mais com sede de avançar. Amados, o medo nos faz perder o foco. Ao olhar para as adversidades, tiramos o olho do mestre e começamos a afundar. Queridos, em cada um desses casos, o medo, ele leva a reações variadas. Esconder-se, mentir-se, questionar, cegar, perder o foco. E em alguma das nossas áreas diversas nesta vida, o medo, ele tem tomado conta. Quais são os nossos medos? Mas é uma coisa interessante, porque hoje nós podemos escutar o que Deus tem a dizer em relação a esse medo. E eu digo escutar mais uma vez, porque nós já escutamos, nós já ouvimos Deus falar isto por muitas e muitas e muitas vezes, só que ainda o medo faz com que a gente resista. E mais uma vez Deus vai falar ao nosso coração, assim como Ele falou ao meu. O texto de Isaías, capítulo 41, e o versículo de número 10. Deus, ele diz mais uma vez, para mim e para você: você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças, eu vou ajudar e manter você de pé, firme, com a minha mão vitoriosa. Queridos, Deus, ele é maravilhoso, porque ele transmite para nós o refrigério da alma, o pasto verdejante, aquilo que eu e você de fato precisamos. E em meio a este medo,
Ele, não eu. Ele diz aos seus filhos: não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Trazendo para os nossos dias, imagine que você está em um shopping center, o maior da nossa região. E antes de você entrar naquele shopping sem nenhum real no bolso, só para olhar as vitrines, alguém multimilionário, como é o nome do cara da Tesla? O ricão lá? Como? Esse nome aí. Elon Musk. Esse camarada está na porta do shopping center. E ele diz assim: querido, fica tranquilo, porque o que você comprar, eu vou pagar. E aí? E aí, Amaro, tu fazia o quê? Mandava Tani gastar? E grande, aí, o que é que a gente faria? Grande ia ser a festa, viu, João? Grande ia ser a festa, né, Pedrinho? Grande ia ser a festa, pastor. Queridos, com um vale desse, eu ligava logo para Paz Mendonça. Eu dizia: quanto é o shopping? Eu vou assinar aqui e o bonitão ali vai pagar. Resolve com ele ali, eu sou só o dono. Eu sou o dono de tudo. Você teria medo? É por isso que a gente não avança para canto nenhum, tá vendo? É exatamente por isso. Claro que eu não teria medo. Claro que eu não teria medo. Porque ele já disse que ia pagar. Vamos fazer o seguinte: ele já chegou com dinheiro, ficou mais fácil? Pronto, ficou mais fácil. Vai ficar tudo certo? Pronto. É porque o ser humano é difícil demais. Mas beleza, já está na sua mão, está no Pix na sua conta. Pronto. Agora tá bom. Agora você vai ter medo? Agora. Pronto. É isso que Deus faz conosco. Porque você poderia duvidar do Elon Musk, mas quando o Pix já está na conta, está tudo tranquilo. E de Deus, você vai duvidar? Vai duvidar? Queridos, ele disse, não foi eu: não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Mas talvez, assim como nós, Isaías tinha uma dificuldade de entender as coisas. Aí Deus precisou ser didático. Aí ele disse assim: olha, vamos lá, não tenha medo. Por quê? Porque eu vou te dar força. Eu vou te dar força. Eu vou te ajudar. Eu vou te manter de pé, firme. E eu vou fazer isso não só com as minhas palavras, mas eu vou colocar a minha mão direita, a minha justiça. Queridos, tenha certeza que Deus, Ele quer transmitir, está transmitindo e transmitiu a sua palavra, a palavra dEle, aos nossos corações. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Ele está pronto para perdoar cada um de nós. O seu medo apenas faz com que você se afaste de Deus. Esteja próximo, esteja perto, esteja envolvido. Tenha certeza que o chamado que Deus ele tem para você é para que vidas sejam alcançadas através do seu testemunho, através do seu cuidado, através do seu zelo. Não se sinta incapaz, porque foi Ele que lhe chamou. Não deixe que o medo cegue os seus olhos. Não deixe que o medo não permita que você veja Deus agindo em meio a toda a situação, em meio a tudo o que ocorre. Não deixe que esse medo faça com que você só veja coisa ruim, só veja coisa difícil, você só veja dificuldade, você só veja a cantiga daquela famosa hiena que diz: ó céu, ó vida, ó azar, nada dá certo para mim, tudo está errado, isso não era para ser desse jeito, isso não era para ser assim, isso não era para estar aqui. Faça com que
Você confie nesse Deus que tem dito diariamente: eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, não temas, não temas, não temas. Qual é o nosso medo? Glorifique a Ele. Afirme que Ele é a rocha, é o abrigo em tempos de incerteza. Afirme que esse Deus é aquele que vai lhe guardar quando você não estiver entendendo nada. Ele que vai dar a certeza que mesmo os caminhos não sendo da forma que você imagina, mas Ele está no controle de tudo. Mesmo você não conseguindo ver, mas pelos olhos da fé, você sabe que Ele está contigo. Tenha certeza que com Ele você pode descansar, confiar, libertar-se dos medos. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, nós temos um refúgio, nós temos um abrigo, nós temos a segurança de que Ele está conosco em todos os momentos. Então não tenha medo. O que Ele propor para você, siga. O que você não entender, siga. Porque se é dele, é bom. Se é dele, é perfeito. Se é dele, é agradável. Mas pastor, e como saber se é dele ou não? Não tem problema, é só esperar, porque se não for dele, acaba. Se não for dele, termina. Se não for dele, não prossegue. Mas pastor, o senhor está dizendo isso da sua boca? Tô não. Certo dia chegaram perto dos que estavam no Sinédrio e disseram de João e de Pedro: vamos matá-lo, vamos acabar com ele. Eles estão causando muito alvoroço, estão mudando muita coisa, o negócio está ficando de cabeça para baixo. E aí teve um rapaz chamado Gamaliel, que ele disse assim: fica tranquilo, porque se não for de Deus, isso vai se acabar. Mas se for de Deus, ainda que você fale, ainda que você mate, ainda que você tenha medo, tudo vai continuar. Confie nesse Deus de todo o seu coração e elimine os seus medos, em nome de Jesus.